Não vou falar nesse vídeo não vou falar sobre o hype do momento, sobre a onda do momento, não é essa a intenção aqui. A minha intenção é fazer com que você pense. Sempre que eu trago alguma coisa aqui, é para poder gerar pensamentos. Com o advento da internet, com o advento da inteligência artificial, a gente está correndo grandes riscos de também pararmos de pensar. Então, eu vou trazer aqui nesse conteúdo, nesse vídeo, situações para a gente pensar. Inclusive, hoje eu estava em conversa com duas pessoas e a gente falava sobre essa questão. Tudo que você digita hoje na inteligência artificial, ChatGPT, você tem uma resposta. Só que essa resposta tira de nós o pensamento, tira de nós a reflexão. Vamos botar assim, da mesma maneira que a internet está em alta, eu acredito que ficará por muitos e muitos anos em alta, ela também pode ter baixas. Pode. Eu acho meio que quase que improvável a internet ter baixas daqui para frente, mas a internet nos dá muita possibilidade de nós não exercermos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos pensamentos, o nosso senso crítico, porque tudo a gente vai lá e quer saber alguma coisa. Eu começo esse vídeo dizendo isso por quê? Porque há pouco tempo nós tivemos aí uma informação, uma notícia de um pai que segurou no pescoço de um coleguinha do seu filho na escola. Aí teve toda a temática de que o pai que segurou ali o filho viu o filho sofrendo bullying e isso. Só que eu não quero, por exemplo, com você, paralisar na ação do pai, nem paralisar no que o coleguinha do filho fez. Eu não quero paralisar em pessoas. Eu quero olhar o comportamento aqui com você. Porque quando acontece de você ver um vídeo na internet, você tem reações. Eu também tenho reações. Só que você já parou para pensar que quando você tem uma reação diante de um vídeo, a sua reação diz de algo que está dentro de você? Logo que saiu esse vídeo, eu tive a oportunidade de ver, né? Olhei o vídeo, percebi ali que de fato existia uma realidade naquele pai, que é dentro disso que eu quero compartilhar com você, para que a gente pense como nós estamos. Porque quando eu vejo uma situação dessa, não sei você, mas eu paro para ver como eu estou reagindo às situações, como eu estou reagindo às contrariedades que a vida me apresenta. Eu respondo de maneira madura ou respondo de maneira imatura? Eu sou sempre reativo, eu sou sempre impulsivo ou eu sei ter controle? Eu trago isso para falar sobre um elemento fundamental no processo de amadurecimento, que é o domínio próprio, o domínio de si. Você consegue responder para si mesmo se você tem o domínio sobre si, você tem domínio próprio, você consegue, diante de uma realidade de tensão que possa vir a acontecer na sua vida, você ter domínio próprio? Eu consigo ter domínio próprio. Essa autoanálise a gente precisa fazer não só frente a uma realidade, porque quando a gente olha um comportamento desse de um adulto, não tem nada a ver, não está só relacionado, não é que não tenha nada a ver, mas não está relacionado somente a ele ter feito aquilo com o colega do filho dele. Tem a ver com o domínio próprio. Que a gente olha esse cara que segurou o coleguinha do filho e acha que aquilo só está nele. Mas quando a gente se avalia, a gente vai ver que está em nós também. E nós não podemos achar que o que acontece, a minha tia sempre diz isso, né? O que acontece no quintal do outro não vai acontecer no nosso quintal. O telhado do outro tem vidro e o meu está protegido. Eu penso que a reflexão ela precisa ser para dentro, ao invés de nós ficarmos julgando, dizendo que ele está errado. Lógico que nunca vai ser certo um adulto
agredir uma criança. Nunca, nunca. Isso é milenar, nunca. Por quê? Se nós formos parar para analisar fisiologicamente, a força de um adulto é incompatível, ou melhor, a força de uma criança é incompatível com a força de um adulto. Se um adulto segura uma criança, ele é capaz de matar uma criança. Então, esse ponto aqui já pode ficar totalmente definido, porque não há como nós analisarmos a força de um adulto comparada à força de uma criança. Mas o domínio de si, um adulto, ele precisa ter o domínio de si. Uma pessoa madura, ela precisa ter o domínio de si. E aí eu queria fazer algumas perguntas aqui para você, né? Onde estão, né? Eu vou falar algumas frases no plural, mas eu queria que você pensasse sobre si. Onde estão os homens e mulheres ponderados? Onde estão os homens e mulheres que conseguem ponderar as suas ações? Que não se deixam viciar por determinados programas de televisão apelativos, ações apelativas, reações apelativas, reações enviesadas. Desculpa. Às vezes você vê uma coisa, você só reage segundo os seus critérios. E aí se você vai ver, porque hoje nós estamos numa era do corte. Aconteceu um corte, a gente pega aquele corte viraliza. Só que quando você pega o todo, você vai ver que aquilo ali não diz completamente da situação toda. É muito mais fácil você julgar uma pessoa ou uma realidade somente por um corte. E você acha que a vida é um corte. A vida não é um corte. Por que nós estamos sem domínio próprio? Porque a gente avalia as coisas a partir das realidades curtas. O mínimo, a gente já fica inflamado. Aquela pessoa está errada, que não sei o quê. Cara, entenda, eu não aprovo nenhum adulto bater em criança, não. Tá? Eu tenho 3 filhos, eu tenho responsabilidade com os meus filhos. Mas nós estamos perdendo o domínio próprio. Onde os homens que pensam por conta própria e não se deixam condicionar pela pornografia, pela propaganda consumista. Não, eu não bati num adulto, eu não bati numa criança, mas eu me deixo levar por condicionamentos pornográficos, por exemplo. Uma pessoa que reage impulsivamente a algo que foi feito com o filho dela também reage impulsivamente a uma cena pornográfica. Percebe que, às vezes, eu e você olhamos a pessoa fazendo algo que é absurdo, mas nós estamos também nos condicionando a outras coisas, não estamos tendo domínio próprio em outras coisas. Onde as mulheres elegantes que sabem prescindir das imposições de uma moda cada vez mais sensual? Isso também é questão de domínio próprio. Onde estão, por exemplo, as pessoas que conseguem estar diante de um prato de comida e não só engolir, elas conseguem mastigar? Nós estamos vivendo um tempo de falta de domínio próprio. Isso é fruto de reações imaturas que nós não pensamos, que nós não refletimos. E eu me enquadro nisso por quê? Porque também eu me vejo em muitas situações precisando melhorar. Então, me parece que nós estamos deixando de pensar sobre nós mesmos para ficarmos olhando para o que os outros estão fazendo. Eu não estou dizendo que você esteja errado ao fazer isso, eu não estou dizendo que você é a pior pessoa a fazer isso, mas eu quero trazer isso aqui para você, precisamos pensar sobre as nossas ações, para que a gente consiga perceber onde está faltando domínio em mim, onde eu estou deixando de ter controle. Cadê os pais que não batem nos seus filhos de maneira a espancar? Eu acredito que a gente precisa fazer correções com os nossos filhos, mas tem pais que querem espancar os seus filhos.
Tem pais que acabam se perdendo. Às vezes, eu já passou pela minha mente, pelas minhas vontades, pelas minhas más inclinações. Às vezes meu filho está fazendo uma coisa, dá vontade de pegar, mas eu preciso pensar, o que isso vai me levar? O que eu posso gerar no meu filho se eu espanco o meu filho? Às vezes, né, eu me pego assim, às vezes meu filho faz uma coisa, eu acabo alterando a minha voz, eu acabo, sabe, às vezes eu me perco, às vezes eu fico naquela coisa assim, puxa vida, eu poderia fazer diferente, meu Deus do céu, eu fui impulsivo. Eu me deixei levar pelos meus sentimentos, eu me deixei me levar pelas minhas emoções. Faltou domínio próprio em mim. Eu tenho 3 filhos e cada hora um faz uma coisa, cada hora... Quantas vezes eu estava no celular e não tive domínio próprio, não consegui parar de ver celular e fiquei ali impelido por aquilo, emocionado com aquilo e não consegui dominar as minhas vontades, dominar aquilo que eu preciso para talvez pegar um livro e ler, talvez parar um pouco e refletir sobre a vida, talvez... estar mais com a minha esposa, talvez dar um tempo de qualidade melhor. Quantas vezes? Isso em mim é falta de domínio próprio. E os intelectuais e professores comprometidos com a verdade, que sabem prescindir dos jargões pedidos de empréstimos ao pensamento dominante ou ao politicamente correto? Cadê? Cadê as pessoas comprometidas com o intelecto, com a verdade, pessoas que trazem bons pensamentos, boas reflexões? Eu tenho me empenhado para que eu consiga refletir bem sobre a minha vida e fazer com que as pessoas reflitam bem sobre a vida delas também. Para que a gente consiga viver numa sociedade um pouco melhor. O meu trabalho aqui é fazer isso também. Fazer com que você pense que o que nós estamos esperando de melhor pode começar na gente, pode começar na nossa forma de olhar o mundo, na nossa forma de pensar. E os universitários que seguem os ditames da vocação profissional mais profunda, superando o reflexo condicionado provocado pelo chamariz do dinheiro. Onde é que estão? Cara, há poucos dias uma pessoa falou que ela estava fazendo medicina porque a medicina dá dinheiro. Tá bom, dá dinheiro. Mas e na hora que o paciente aparecer lá com uma enfermidade que vai precisar de uma intervenção? Não vai ser o dinheiro, vai ser o seu profissionalismo, vai ser a sua dedicação. Não tô dizendo, então eu tenho que procurar uma profissão que me dê dinheiro só? Não, né? Só me dê realização profissional? Não, tem que ter dinheiro também. Mas você ouvir de uma pessoa que está procurando uma profissão só por causa do dinheiro, ela tende a se perder. Aí ela está sendo dominada já pelo dinheiro, está sendo dominada por aquilo que o mundo propõe, que as suas inclinações propõem. E eu digo para você, eu gosto de dinheiro, tá? Quero dinheiro. Vamos trabalhar para ter dinheiro. Mas só o dinheiro, cara, só o dinheiro, sinceramente, só o dinheiro, só o amor ao dinheiro pode fazer você se perder na sua profissão, pode fazer você se perder no ser útil para alguém, no ser útil na vida de alguém. Aí, eu trago aqui uma reflexão de Dom Rafael Leandro Cifuentes, nesse livro A Maturidade. Ele diz assim, há uma massificação da imaturidade que exige de cada um de nós uma posição vertical, ou seja, uma posição ereta. Trata-se de defender a nossa dignidade humana sem permitir que as nossas características existenciais sejam condicionadas como uma simples secreção glandular ao toque da campainha dos imperativos sociais. Ou seja, o que são esses imperativos sociais? A sociedade impõe, o sistema impõe, e nós salivamos, e nós queremos, e nós almejamos coisas que ferem a nossa dignidade humana por conta
da falta de domínio próprio. Tem coisas que você pode dizer não e precisa dizer não. Tem coisas que não serão positivas para você. Por que que nós estamos encontrando tantas pessoas procurando facilidades, tantas pessoas que não querem mais pensar, tantas pessoas que não mais valorizam a verdade, tantas pessoas que só vivem de maneira impulsiva? Porque foram se perdendo nos imperativos sociais. E aqui, eu também, diariamente, tenho feito reflexões. E aqui também eu digo isso para você, por quê? Porque para mim é algo caro, algo precioso, algo que eu quero transmitir para os meus filhos. E eu quero compartilhar uma coisa com você, que há poucos dias eu fiquei assim extremamente surpreso. O meu filho estava jogando bola aqui no nosso quintal aqui, né? E ele estava com uma blusa de frio. Aí ele estava com a blusa de frio, meio que suando assim, né? Eu falei assim: meu filho, você não está sentindo calor com essa blusa não? Você não tá sentindo que está muito calor com essa blusa não? Ele falou assim: papai, eu estou com essa blusa porque essa blusa esquentando vai me preparar para quando eu tiver que resistir, quando eu estiver jogando futebol, eu já vou estar mais preparado. Eu sou um tipo de pessoa muito a favor disso. Eu penso assim, eu não preciso esperar a vida me forjar. Eu preciso me forjar antes. Tem coisas que eu posso me antecipar, tem coisas que eu posso sair do comodismo, que já é uma preparação para quando eu tiver situações fora do comodismo eu esteja preparado. Quando ele me trouxe essa informação, eu falei assim para ele: meu filho, da onde você tirou isso? Ele falou assim: eu pensei isso, pai, eu pensei isso, porque se eu tiver preparado, eu vou jogar melhor. E ele joga pelada na escola, ele joga futebol na escola, eu jogo futebol com ele aqui no nosso gramado. Eu fiquei extremamente impactado, só que aquilo ali me trouxe uma reflexão profunda, que isso já é um sair de um pensamento, de um imperativo social e começar a pensar por si mesmo. E não ficar somente dominado pelos imperativos sociais, ou dominado pelos impulsos, ou dominado por coisas que às vezes se apresentam satisfatórias e gostosas, mas que no fundo está me condicionando. E se eu me deixo condicionar, eu não tenho domínio sobre mim. Eu preciso ter uma postura ereta e vertical sobre as realidades, ter um senso crítico, ter um pensamento sobre as realidades, para que eu não me deixe dominar pelas coisas. E eu saiba dizer o que eu quero diante das realidades. E eu saiba ter critério para dizer: isso aqui para mim vai ser positivo, isso aqui não vai ser positivo. E o que não for positivo para a minha vida, para a construção da minha existência, para a minha dignidade humana, eu não vou querer. Eu acredito que você, chegando até aqui nesse vídeo, você agora começa a entender o que eu quis dizer com a ação desse pai que não conseguiu ter domínio sobre o colega. E o que é o domínio próprio? O que eu estou querendo dizer? Às vezes, talvez se uma pessoa chegar até a metade do vídeo ou até o início do vídeo, vai falar: tá querendo hypar, não sei o que, sobre o assunto do momento. E na verdade esse assunto já até passou há muito tempo. Só que lendo o livro aqui, esse livro sobre maturidade, me recordei dessa história, me recordei de coisas do meu filho, me recordei de mim com os meus filhos na questão educacional, me recordei de coisas que às vezes eu ainda perco o domínio, que eu ainda estou nessa luta, mas trago isso para você porque dentro de mim está reverberando, dentro de mim está trazendo pensamentos, sentimentos e coisas que eu preciso mudar e melhorar, para que eu tenha domínio sobre mim e não me deixe levar pela imaturidade, não me deixe levar por ações imaturas. Porque são as ações maduras que e eu acho isso muito legal, porque as ações imaturas, elas nos dão a possibilidade de construir a maturidade. Não existe ninguém 100% maduro e 100% resolvido. Mas existem aqueles que vivem procurando formas de serem mais maduros, de responderem frente à realidade tal como ela é. Não correm das situações.
E também sabem os seus limites, porque se dominam e não deixam que as coisas o dominem. Quanto mais você tiver domínio próprio, mais você vai pensar, refletir, ter critérios e menos você vai se deixar levar pelos imperativos sociais. Isso vai trazer para você maturidade, isso vai trazer para você força, resistência, para não ficar cedendo a coisas supérfluas, a coisas pequenas, né? Coisas pequenas, coisas que depois que você faz, ou compra, ou age, você pensa assim, poxa, eu não precisava ter feito isso. Tem coisas que você faz, tem coisas que você lá na frente pensa assim, caramba, eu não precisava disso, eu não precisava fazer isso, né? Igual a pessoa que às vezes quer, eu quero muito isso, porque eu vi, nossa, eu quero, a pessoa não consegue se dominar. Parece que, né, quando você vai comprar um carro, por exemplo, eu quero um carro prata e assim assado, aqui parece que aquele carro passa várias vezes na sua frente. Aí você fica aquilo vai gerando ansiedade em você perde o domínio sobre si, podendo esperar mais um pouco, ou podendo agir de uma maneira melhor, você se deixa dominar por aquele estímulo e perde o domínio sobre si. O fim último aqui, o fim desse vídeo, eu quero dizer para você, o principal, o centro, o núcleo desse vídeo é refletirmos sobre o domínio próprio, para que nós não nos percamos nos impulsos, nos imperativos sociais. Um grande abraço para você. Se gostou, deixa aí o seu comentário, vamos conversando. Espero que você consiga alcançar também aquilo que eu também estou alcançando, né? De refletir, de pensar, para que possamos ter ações mais maduras e tenhamos domínio sobre nós mesmos. Fique com Deus, até mais. Tchau, tchau. Valeu.